Hoje nós vamos começar a falar sobre magnetismo, né. Tem um tem um pouco nós vamos entrar um pouco também na eletricidade, que nós já falamos nas aulas passadas, mas o nosso foco vai ser o magnetismo. Bem, para iniciar, no nosso livro, ele inicia falando da aurora boreal. Na verdade, existe a aurora boreal e a aurora austral. Que é isso, né? O que é essa aurora boreal ou austral? É um fenômeno que ocorre nos polos, né? Nos polos da Terra, Polo Norte, Polo Sul, e ele é caracterizado pela presença de luzes, de cores no céu, né? Algo muito bonito, como vocês observam aí nessa figura, é visível a olho nu, né? Que a pessoa pode ver isso em alguns períodos, né, do ano e em alguns lugares específicos, né? Aqui no Brasil nós não conseguimos ver, mas na Noruega, no Canadá, na Rússia, no Alasca, então em alguns lugares esse fenômeno ele é bem visível. Mas o que faz com que esse fenômeno aconteça? Então esse fenômeno ele resulta do impacto da energia solar, da luz solar, com o campo magnético do nosso planeta. Então, quando há esse impacto com o campo magnético do nosso planeta, os, eh, os raios solares, né, eles vão se deslocando para os polos. E lá nos polos eles entram em contato com os gases que estão presentes na atmosfera, o oxigênio, o hidrogênio. E aí, de acordo com os gases em que ele entra em contato, ele vai gerar essa variação de cores, né? Essa coisa bonita que se vê com essas luzes coloridas, né? Então, as partículas que vêm lá do Sol, elas são desviadas. E à medida que elas são desviadas pelo campo magnético, como vocês vão ver nessa próxima figura aí, elas interagem, né, com os gases. Eu vou agora explicar essa figura aí do lado. Então, como vocês observam aí nessa figura do lado, né? As partículas provenientes do Sol, né, da luz solar, ao chegar aqui, ó, no centro da Terra, elas são desviadas por causa do campo magnético, esse que está em azul aqui, está representando o campo magnético que, que está, né, ao redor da Terra. Então, ela é desviada e segue para os polos, Polo Norte, Polo Sul. E ao chegar nos polos, esses raios, né, solares, essas partículas vindas do Sol entram, reagem, entram em contato com os gases e aí produz esse efeito, né, bonito de se ver, que nós chamamos de aurora boreal. Quando isso acontece no Polo Norte, é a aurora boreal. Quando acontece no Polo Sul, é a aurora austral. Bem, mas o que tem isso a ver com o nosso conteúdo? Nós vamos estudar o magnetismo, né? E na Terra existe o campo magnético. Então, por isso que o livro traz esse exemplo para nós nos situarmos. O estudo sobre o magnetismo é algo bem antigo. Já lá antes de Cristo, com Tales de Mileto, Tales já falava sobre essa propriedade que o âmbar possuía. O âmbar é uma estrutura, né, de resina, um material natural que é encontrado na natureza, mas que ao se esfregar, né, nele, Tales observou que ao se esfregar nele um pedaço de pele de carneiro, ele observou que o âmbar adquiria, né, a propriedade de atrair pedaços de palhas e fragmentos de madeira. Então, ele adquiria a propriedade magnética de atrair os objetos. Descobriu-se também um minério de ferro que também possui essa característica, que foi chamado de magnetita.
que é encontrado na natureza e que tem essa característica magnética de atrair os materiais. Então, ambos, a âmbar e a magnetita, são encontrados na natureza e possuem essa propriedade magnética de atrair os objetos. A diferença é que a âmbar, ela precisa ser esfregada, né, por alguma, no caso, a experiência que Thales fez foi através de uma pele de carneiro, então ele precisa passar por um processo de atrito para poder adquirir essa propriedade, né? Ele precisa atritar com outro objeto. Já a magnetita, né, ela já possui isso naturalmente. Então, a única diferença entre eles é essa, mas ambos são ímãs naturais. Por quê? Porque são encontrados direto na natureza. Mas existem também ímãs artificiais, né? Os ímãs naturais são os formados naturalmente, que é encontrado na natureza, como a magnetita, esse minério de ferro que eu mostrei para vocês. E os ímãs artificiais, eles são formados a partir de um processo de imantação. O que é esse processo de imantação? É um processo de magnetizar um corpo, tornar aquele corpo magnético, capaz de atrair outros objetos. Isso é possível? Sim. Nós vamos ver que existem alguns processos que tornam um objeto magnético, né? Capaz de atrair outros objetos. Como, por exemplo, entrar em contato. É uma das formas de imantar. Gente, não esqueça o que é imantar, magnetizar. Então, os ímãs naturais, eles se tornam ímãs pelo processo de imantação. E o que é imantar? Magnetizar. E como eu vou magnetizar ou como eu vou imantar um objeto, aqui nós vamos ver três formas. Primeiro, contato. Como é esse contato? Deixar um ferro não magnetizado próximo a um ímã durante algum tempo. Então, se você deixa um ferro que ele não está magnetizado, mas se você deixar ele próximo ao ímã durante algum período, ele vai se tornar, ele vai se magnetizar, ele vai imantar, ele vai adquirir, não é, essa estrutura, essa propriedade, né, de magnetismo. Outra forma é através do atrito. Atritar o ímã a um objeto metálico. No livro de vocês tem um exemplo de um ímã que é atritado em uma colher. Então, quando você faz isso, aquela colher ela vai imantar, ela vai adquirir essa propriedade. Só que com o tempo, essa propriedade vai sumir. Mas existem objetos que, passando por esse processo, ele permanece um ímã por todo o tempo. Ok? Então, atritar o objeto faz com que esse objeto ele se magnetize, ele se torne um ímã por algum tempo. E a corrente elétrica, que é outra forma de imantar. Sobre a corrente elétrica, depois a gente vai ter uma aula só falando sobre isso, ok? Mas eu só quero que nesse momento vocês entendam que os objetos, eles podem ser imantados, eles podem adquirir propriedades magnéticas, como? Através do contato, colocando próximo de um ímã por algum tempo, através do atrito e através da corrente elétrica, ok? Então, nós vamos observar nessas figuras que o ímã, ele tem algumas propriedades. A primeira propriedade, que é bem básica, que nós sabemos, que é o de atrair os objetos. Como vocês observam aqui, nós temos um ímã e aqui vários clipes. Então, esse ímã, ele atrai os clipes, né? Atrai objetos de ferro. Então, isso é uma das propriedades. Essa é uma das propriedades. A propriedade de atrair os objetos. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que um material que ele foi magnetizado, naturalmente ou artificialmente, ele vai possuir polos.
que nós dividimos em polo sul e polo norte. Todo objeto magnetizado, seja ele natural, seja ele artificial, todo ímã natural ou ímã artificial, ele vai ter essa propriedade, ele vai ter essa característica, ele vai estar dividido em polos, polos que nós chamamos polo norte e polo sul. Bem, nessa propriedade, ele vai ou se atrair ou se repelir, né? Nós vamos ver isso mais na frente. Mas outra coisa importante que eu quero que vocês entendam é que todo ímã vai, ao ser formado, seja ele lapidado, ou seja ele aquela pedra encontrada na natureza, ele vai possuir esses dois polos. Mas se de repente, vamos imaginar que o ímã quebre ao meio, como nessa figura que eu coloquei aqui para vocês. Aqui é um ímã, e aí ele está dividido em dois polos, polo sul e polo norte, mas aí ele quebrou ao meio. E aí, ele ficou só com um polo? O que vocês acham? Não, gente, os dois pedaços que foram formados a partir da quebra desse ímã, automaticamente ele vai se tornar um outro polo. Por exemplo, aqui é o polo sul, cortou-se ao meio, então aqui, aonde foi cortado, vai ser polo norte. Permanece o polo sul e surge o outro polo norte. Da mesma forma, esse lado, cortou-se ao meio, aqui é polo norte, aqui será polo sul. O que eu tenho que aprender aqui de importante é que o ímã, ele está dividido em polos, polo norte, polo sul. E que mesmo ele sendo quebrado, automaticamente ele vai adquirir essa propriedade. Sempre eles vão adquirir essa propriedade. Bem, diante disso, o que nós observamos, meninos? Vamos imaginar aqui que nós vamos juntar, né, dois ímãs e nós vamos ligar eles pelos polos diferentes. Eu vou ligar ele, né, aonde um dos lados é polo sul e o outro é polo norte. O que vai acontecer com esses ímãs? Eles vão se atrair. Por quê? Polos diferentes se atraem. Se eu tentar ligar os ímãs com o mesmo polo, polo sul, polo norte, polo norte. Se eu tentar ligar esses ímãs usando o mesmo polo, o que vai acontecer? Eles vão se repelir. Então, muito importante vocês entenderem isso. Polos opostos se atraem, né? No magnetismo. Postos não, meninos. Polos iguais se repelem, ok? Polos opostos, polos diferentes se atraem. Polos iguais se repelem, né? É lembrar daquele ditado, né? Os opostos se atraem. E é isso que acontece também aqui nos ímãs, ok? Bem, essa propriedade de se atrair, de se repelir, de atrair os objetos que o ímã tem, é uma propriedade magnética. E essa propriedade magnética, ela surge por causa da força magnética que o ímã tem, que essas pedras, elas têm, né? Esses minérios têm. Eles possuem em si uma força magnética. Bem, se nós pegarmos um ímã, como esse que eu coloquei aqui na imagem, e ao redor do ímã nós colocarmos limalha de ferro. O que é limalha de ferro? É como se nós pegássemos o ferro e nós triturássemos ele, né? É o ferro todo triturado. Então, você pega o ímã e ao redor do ímã você coloca limalha de ferro. O que vai acontecer? Isso que vocês estão observando na figura. A limalha de ferro, ela vai se espalhando ao redor daquele ímã. Por que isso acontece, meninos? Porque ao redor do ímã existe um campo magnético. Nós não estamos vendo,
Nós não percebemos, mas existe. Por isso que um objeto pode ser magnetizado, pode ser imantado em contato com o ímã. Lembra que eu falei para vocês que se você pegar um ímã, colocar um ferro próximo dele, aquele ferro vai ser magnetizado, vai imantar? Por quê? Porque existe um campo magnético, um campo invisível, mas existe. E é percebido quando você faz essa experiência. Você coloca um ímã e ao redor do ímã você coloca a limalha de ferro. Então, como a limalha de ferro é muito leve, ela vai produzir essa, como é que eu diria assim, essa imagem, esse formato aí que vocês estão observando na figura. Então, aqui nessa outra, nós temos várias linhas que representam esse campo magnético ao redor do ímã. E uma coisa interessante que vocês precisam observar é que nesse campo magnético, as linhas, elas surgem sempre do norte para o sul. Sempre do norte para o sul. É assim que está formado o campo magnético ao redor de um ímã, ok? Então, meninos, era o que eu queria passar para vocês hoje, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Não, hoje nós vamos encerrar com esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, nisso que eu passei para vocês hoje, vocês podem enviar aí no grupo para a gente tirar todas as dúvidas, tá certo?